E aí, meus manos, como é que vocês estão? Tudo certo? Como prometido há um bom tempinho atrás, hoje a gente vai falar sobre flipping com icons. Eu já comentei com vocês, o tema desse mês é flipping. A gente fez bastante na prática, a gente fez flipping com o CL Live, a gente fez flipping de quarta pra quinta, quase todas as semanas. Flipping de quarta-feira, a gente flipou o CL no sábado e flipamos hoje, na terça, dia 27, que eu tô gravando de novo. E por aí vai. Tem o guia da UCL, pra quem não viu, tem um vídeo anterior onde eu explico o método que eu uso. Ele serve para flipping com qualquer coisa, ele é um método em geral. E agora eu quero reforçar um tiquinho mais pros icons. Se vocês pegarem ali os top traders, os caras que geralmente pegam o top 100, eles fazem uma boa parte da grana deles com flipping de icons. Eu arriscaria falar que é o mais rentável de todos, é o que quando você pega pra fazer em massa, que você tem bastante grana pra fazer, ele é o que rende melhor e ele é o que coloca esses caras lá em cima. Então eu andei fazendo bastante nos últimos tempos pra conseguir mostrar pra vocês. Ele exige tempo, né? Ele exige que você passe muitas horas ali. Então eu tirei um pouquinho do que eu tenho pra dedicar nisso daí. Eu queria mostrar um pouco do método pra vocês. Então vamos parar de falar e vamos lá, né? Seguinte, o básico do trade com o icon, né? Do flipping com ele, é você saber os preços, é você saber a média que aquele cara vale, a média que ele vende, que horas que é o preço mais alto. Eu sei que isso parece muita coisa para aprender, mas eu tenho certeza que fazendo isso daqui vocês vão pegar a manha muito rápido. Com o orçamento de vocês, vamos supor ali que eu recomendo fazer com mais de 2 milhões, 2 milhões e meio. Mas vamos supor que você tem 1,5 milhão em caixa. Isso é o que você tem para colocar em cima desse flipping. Não é o ideal você ter dinheiro para comprar só um cara. O melhor é de 2 para cima, mas a gente tem que trabalhar com o que dá, né? Vai no Futibin, pesquisa icons né, ali, vamos chutar de 1 milhão até 1 milhão e 500 coins. Que aí tira aqueles babies, né, que só estão de preço alto por causa dos DMEs. E aí você clica no foguinho, vão aparecer os icons mais populares. Esses são os caras que você quer ficar de olho. São os icons que a galera mais usa, que mais coloca em time. E necessariamente, né, consequentemente, são os que têm a maior volatilidade de preço. Eu separo esse squad aqui, são os caras que eu resolvi aprender o preço. E foram os que eu andei fazendo até agora. Alguns eu nem cheguei a tocar. Eu confesso que eu não gosto muito de fazer com o Roberto Carlos ou com o Zanetti. Não funciona tão bem com os dois, mas ainda assim dá pra trabalhar em cima deles. Então vamos lá. Depois que você tá aqui no elenco, eu recomendo o seguinte. Vamos lá, é a sua primeira vez fazendo flipping, você precisa aprender o preço dos caras. Por mais que você não tenha uma noção, você não vai ter esse conhecimento do quanto ele varia por dia, por hora, a hora que mais sobe, a hora que mais desce e por aí vai. O Futibin te dá uma noção muito boa disso, pra quem tá começando eu acho bem legal. Que é o seguinte, eu peguei aqui o exemplo do Rivaldo. O Rivaldo é muito bom pra flipar. Ele varia bastante, ele é um cara que a galera usa muito. E direto, assim, eu acho que é o que mais aparece flashes dele, né? Quando ele não tem nenhum jogo, isso faz diferença pro pessoal. Geralmente só pelo fato do jogador ser fresh, ele não tem nenhuma partida jogada nos outros times, você consegue pegar um 2% a mais de preço nesses icons, o que é bastante coisa, né? É 20, 25, 30k. Vamos lá. Depois de pegar o Rivaldo aqui no Futibin, né, no exemplo, você vem em gráfico de hora e aí você vai dar uma observada das variações dele, a média que você precisa pegar e o quanto você consegue vender. Se a gente vier aqui no domingo, a gente vai conseguir ver que o Rivaldo estava saindo na faixa de 1.75, 1.3 no mais baixo e 1.289 na mais alta. Eu nunca considero o ponto mais baixo o ponto muito mais alto, então ignore isso daqui, entendeu? Vocês não vão olhar nunca para esses dois que eu acabei de falar, vocês vão falar para um ponto médio, que seria 1.175 e esse 1.260. A gente tem uma noção do quanto ele chega na baixa e o quanto você consegue vender ele. Então a sua ideia, você tem que correr atrás de comprar ele mais baixo do que esse 1.175 e é normal, cara, acontece. Se você é do Xbox e do PC, você vai conseguir muito snipe em lance bem mais baixo que isso daqui. Os mercados são menos competitivos e pro pessoal dessas duas plataformas eu recomendo ainda mais fazer isso daqui. Vocês vão conseguir tirar muito mais grana.
Tem um parceiro do grupo que ele começou a fazer trade com Icon e ele tinha dia que ele tirava 500, 600k, porque lá no PC era muito fácil ganhar os lances, era muito fácil vender depois também. Como a oferta de Icons era menor, lá é menor, a volatilidade desses caras é maior, entendeu? Vocês conseguem reparar isso bem aqui, olha. Ele subindo 10k em questão de um dia. Então eu recomendo muito pro pessoal dessas duas plataformas fazer isso, mas no PS também dá, é de boa. Vocês pegarem esses top traders que eu falei, esses caras vão estar fazendo o flipping de Icons na maior naturalidade. Mas voltando aqui aos preços. 1.75 foi a baixa, 1.2.6 é a alta. Os Icons, pensa o seguinte, a maioria das pessoas listam ele na faixa de 1 hora, certo? E aí vamos supor que você tinha um Rivaldo por 1.26, 1.280 e 1.300. Aí o 1.26 acaba e o 1.2.8 também. Sobra só 1.3 no mercado. Essa é uma baita oportunidade para você listar o seu ali por 1.275, 1.285 e pegar uma baita grana nele. Vou ensinar uma manha na hora de vender, que é colocar sempre o final dos Icons em 3 e 7. Eu não faço ideia por quê, mas eu tenho uma facilidade muito maior de vender. Então é 1.273, 1.287, 1.303, entendeu? É sempre nessa faixa, eu não faço ideia por quê, talvez nem aconteça, mas comigo sempre vende mais rápido com esses finais. Então com isso daqui em mente, você já tem uma noção do preço. Bom, a gente viu aqui o preço de domingo, se a gente pegar o preço de ontem, né, segunda-feira, a gente viu que ele tava numa baixa, ele chegou a 1.112, olha o preço que ele tá agora, e o flipping, vocês nem sempre vão vender na hora, entendeu? Vender na hora é trade, o flipping às vezes é segurar por algumas horas pra correr atrás desse 112 pra 1.240 aqui, entenderam? E aí vamos lá, vamos pegar uma média de quanto ele tá vendendo hoje. A gente ignora esse ponto mais alto e a gente pega um ponto médio de 1.250, certo? É um preço legal por ele. Tirando a taxa, eu precisaria pegar ele por 1.192. Ótimo, ótimo, ótimo. Nas baixas, ele chegou a 1.197, 1.205 e por aí vai. Beleza. Agora a gente vai para o mercado e vai tentar olhar se tem algum Rivaldo por agora ou se tem algum lance mais barato do que esse 1.192, que é o que a gente precisa para pelo menos pagar a taxa. Agora aqui no mercado a gente vai pegar para olhar como é que tá a faixa do Rivaldo. A gente vai ver que o Futibin tá certo ali, a gente tem esse por 1.255, ele foi listado por 3 horas e 40 restante ainda, então ele não vai sair do mercado por um bom tempo. Isso é um bom sinal, porque pensa, se o 1.255 tá aqui, é o teto, o pessoal vai começar a fazer undercutting, vai listar mais baixo. Vocês têm que ter todas essas noções para fazer o flipping. E aí se a gente for um tiquinho mais pro lado, a gente vê que tem esse open bid rolando, né? A gente vai ver que tem esse, começou por 125 mil e saiu por 1.190. Não é o preço que a gente quer ainda, então a gente esperaria um pouco mais no Rivaldo e começaria a ir para os outros nomes. Se a gente voltar ali para o conceito, a gente vai ver, tem 11 jogadores aqui, eu recomendo vocês colocarem 22, é porque é o que eu falei, o meu tempo é muito curto, então eu não consigo ficar monitorando os 22. Pega isso que você fez com o Rivaldo, apende o preço de todos esses caras. Repito, vai parecer difícil, vai parecer complicado, mas eu, sério pra vocês, em pouco assim, eu tava viajando, eu consegui aprender o preço de todos esses 11 em questão ali de 2 dias, saca? Eu não tava totalmente focado nisso e ainda deu pra aprender. Então imagina vocês que vão pegar e tem certeza que vão trabalhar duro pra correr atrás disso daqui. Pega o que eu fiz com o Rivaldo, faz com os 11, procura o preço dos 11. Eu tenho certeza nessa faixa de 20 e 30 minutos no PS, menos no Xbox e no PC, menos de 20 minutos. Vocês vão conseguir um bom negócio. Vocês têm que calcular a taxa. Eu até recomendo esse site aqui. Eu vou deixar na descrição para vocês para calcular a taxa final do jogador. E vocês vão conseguir tirar um lucro legal. Eu já mandei no Twitter, quem quiser dar uma olhada, alguns flippings que eu fiz nesse fim de semana que eu aprendi o preço. Foram 6 flippings, eu contei exatamente, foram 16 horas, no intervalo de 16 horas de compra e venda. Foi um fim de semana muito bom e eu chuto que dá pra você essa média. Uma média de 5, 6 icons vendidos num dia. Isso com 2 milhões e meio em caixa. Beleza? Eu acho que eu consegui mostrar tudo. Um último detalhe, um filtro para quem tiver bem craque e souber o preço dos icons em geral.
É um que eu gosto bastante, que é o seguinte. Em liga vocês colocam Icon, obviamente. É os caras que esse vídeo todo é sobre. Vocês vêm Icon aqui. Pega no Buy Now mínimo e coloca por 1 milhão. Por quê? Vai tirar aqueles Icon Baby chato que ninguém joga e que só estão para um preço alto por causa de DME de Icon. Certo? A gente quer tirar esses caras, a gente não quer que ele apareça na busca. Então talvez até um 900k dê. Você vai conseguir pegar uns Stoichkov, uns Zanetti, por aí vai. E no máximo você coloca o que você tem em caixa. Eu recomendo, se você tem mais de 2 milhões, dividir em 2 stakes de 1 milhão. Dá pra trabalhar em cima disso. Eu gosto de trabalhar com 2 de 1 milhão e 500, 1 milhão e 400 por aí. E coloca o preço máximo. O máximo que você consegue pagar na carta e pesquisa. Depois que você pesquisou, você vai até o minuto 59. O que é fácil de chegar, porque o nosso filtro é bem restrito. Ele nem precisa ser no 59, a partir do 56, 57. E começa a comparar o preço dos caras. Tá, esse Desali tá por um 375, o outro um 380, não é um bom negócio. Esse Best tá por um 435, mas tem outro por um 4400 que não vendeu. E eu recomendo, conforme vocês vão olhando, vocês vão pesquisando no Futibin a média que eles vendem. Às vezes eles estão baratos, às vezes rolou um undercutting. E aí você consegue pegar eles, segurar por algumas horas e vender por 50, 100k de lucro. Isso no mercado dos Icons acontece naturalmente. E aí quem quiser tentar um sniping, vem até aqui. E por exemplo, esse é um Desali, vamos ver quanto que ele vende geralmente. Ele vende por 945, 955, então não é um bom negócio. Mas aqui nessa última lista, tá vendo? Vocês vão conseguir uns preços bem legais nesses caras. E eu acho que deu pra entender bem o que eu falei aqui. Beleza? A ideia é essa, é muito bacana. Eu recomendo vocês tentarem. É arriscado porque você está mexendo com muita grana. Na verdade não é arriscado. Parece assustador que você está colocando muito dinheiro nisso daqui. Mas é o que eu falei, é extremamente rentável. E eu vou contar uma coisa que nenhum dos traders de Icon conta. Pra galera que importa com aparência, pra galera que importa com estar na frente do amiguinho na lista de transferência, o lucro de transferência do Ultimate Team não conta a taxa, certo? Então se conseguem comprar um Icon e vender por 100, 150k fora a taxa, fora o imposto, né? A toda hora. Então é como se você estivesse fazendo 1 milhão por dia, 500k por dia, etc. Isso é uma coisa que ninguém fala, mas esses top traders que eu falei, a lista de transferência deles, o lucro de transferências é muito mascarado nessa parte, na parte dos Icons, entendeu? Então pra quem gosta, fica um adendo aí. É bem isso, eu queria muito que vocês tentassem, eu vejo muito valor em cima disso aqui, principalmente se você é um cara que tem tempo pra analisar e entender, isso aqui pode chegar a vocês a 15, 20kk de lucro de boa, não longe no ano, e eu acho extremamente legal que vocês façam. Eu tô aqui disposto a ajudar, esse é o flipping que eu mais tô disposto a ajudar vocês, que é muito legal, é muito emocionante fazer, então qualquer dúvida é só me chamar, a gente marca um Discord, marca o que for pra treinar isso daqui, e é isso rapaziada, obrigadão por ter assistido, um abraço.